programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, está no ar mais um TV Câmara. Veja agora o que será destaque na sessão de hoje. Será votado em primeira discussão do projeto de reunião solene, o projeto de lei de autoria do vereador Sérgio Xavier, com o número 8.286/10, que solicita fala sobre a reunião solene a ser realizada no dia 26 de outubro de 2010, em homenagem às colônias radicadas em Nova Friburgo. Será votado em primeira discussão da indicação legislativa o projeto de lei de autoria do vereador Cláudio Damião, com o número 5.243/09, que solicita envio de mensagem ao Executivo, a fim de instituir, no âmbito do município de Nova Friburgo, o Conselho Municipal de Habitação, define seus objetivos e dá outras providências. Será votado em primeira discussão de indicação legislativa o projeto de lei de autoria do vereador Isaac Demani, com o número 5.333/09, que solicita envio de mensagem ao Executivo, a fim de firmar convênio com o Governo do Estado do Rio de Janeiro para a construção de um posto de policiamento comunitário na sede do 6º Distrito, Conselheiro Paulino, e da outras providências. Será votado em primeira discussão da indicação legislativa o projeto de lei de autoria do vereador Reinaldo Rodrigues, com o número 7.890/10, que solicita envio de mensagem ao Executivo, a fim de encaminhar à Câmara Municipal projeto de lei que implante o projeto Nasce uma Criança, Plante uma Árvore. Hoje também serão discutidas indicações dos vereadores Marcelo Verli, Cláudio Damião, Marcos Medeiros, Jorge de Carvalho, Reinaldo Rodrigues, Edson Flávio Coelho e Sérgio Xavier. Essas indicações tratam de temas como mais policiamento no loteamento Nova Esperança, especialmente nos fins de semana, implantação de especialidades médicas no posto de saúde de Nova Suíça, aquisição de 5 ambulâncias combis para o programa Saúde da Família, construção de creche e pré-escola no antigo Colégio Constantino Domingos Ferreira, na Rua São Paulo, Bela Vista, em Olaria. Veja agora na íntegra a sessão do dia 5 de outubro de 2010. Vereadores, senhoras e senhores, muito boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos desta 18ª reunião da 4ª sessão ordinária. Leitura ou aprovação da ata da 41ª reunião da 3ª sessão ordinária, realizada no dia 1º de julho de 2010. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovada. Leitura ou aprovação da ata da 42ª reunião da 3ª sessão ordinária, realizada no dia 6 de julho de 2010. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada. Leitura e aprovação da ata da 43ª reunião da 3ª sessão ordinária, realizada no dia 8 de julho de 2010. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada. Leitura ou aprovação da ata da 44ª reunião da 3ª sessão ordinária, realizada no dia 13 de julho de 2010. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada. Leitura ou aprovação da ata da 45ª reunião da 3ª sessão ordinária, realizada no dia 15 de julho de 2010. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada. Leitura ou aprovação da ata de instalação da primeira reunião da 4ª sessão ordinária, realizada no dia 3 de agosto de 2010. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada. Leitura ou aprovação da ata da 2ª reunião da 4ª sessão ordinária, realizada no dia 5 de agosto de 2010. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada. Leitura ou aprovação da ata da 3ª reunião da 4ª sessão ordinária, realizada no dia 10 de agosto de 2010. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada. Leitura ou aprovação da ata da 4ª reunião da 4ª sessão ordinária, realizada no dia 12 de agosto de 2010.
Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada. Leitura e aprovação da ata da 5ª reunião da 4ª sessão ordinária, realizada no dia 17 de agosto de 2010. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada. Leitura e aprovação da ata da 6ª reunião da 4ª sessão ordinária, realizada no dia 19 de agosto de 2010. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada. Leitura e aprovação da ata da 7ª reunião da 4ª sessão ordinária, realizada no dia 24 de agosto de 2010. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada. Leitura e aprovação da ata da 8ª reunião da 4ª sessão ordinária, realizada no dia 26 de agosto de 2010. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada. Leitura e aprovação da ata da 9ª reunião da 4ª sessão ordinária, realizada no dia 31 de agosto de 2010. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada. Leitura ou aprovação da ata da 10ª reunião da 4ª sessão ordinária, realizada no dia 2 de setembro de 2010. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada. Leitura ou aprovação da ata da 11ª reunião da 4ª sessão ordinária, realizada no dia 9 de setembro de 2010. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada. Leitura e aprovação da ata da 12ª reunião da 4ª sessão ordinária, realizada no dia 14 de setembro de 2010. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada. Leitura e aprovação da ata da 13ª reunião da 4ª sessão ordinária, realizada no dia 16 de setembro de 2010. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada. Leitura e aprovação da ata da 14ª reunião da 4ª sessão ordinária, realizada no dia 21 de setembro de 2010. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada. Leitura e aprovação da ata da 15ª reunião da 4ª sessão ordinária, realizada no dia 23 de setembro de 2010. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada. Dando continuidade, temos aqui um comunicado de justificativa de audiência da sessão do dia 5/10, do vereador Luciano Faria. Solicito ao vereador Edson Flávio que faça a leitura do expediente, por favor. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, senhoras e senhores, boa noite. Expediente da reunião do dia 5 de outubro de 2010, projeto de indicação legislativa do excelentíssimo vereador Marcos Medeiros. Solicito o envio de mensagem ao excelentíssimo senhor prefeito de Nova Friburgo, a fim de que envie à Câmara Municipal de Nova Friburgo projeto de lei que dispõe sobre a implantação dos serviços de odontologia na rede pública para os pacientes portadores de necessidades especiais no âmbito do município de Nova Friburgo e da outras providências. Solicito o envio de mensagem ao excelentíssimo senhor prefeito de Nova Friburgo, a fim de que envie à Câmara Municipal de Nova Friburgo projeto de lei que dispõe sobre a criação do programa de assistência e tratamento dos usuários dependentes de substâncias entorpecentes no âmbito do município de Nova Friburgo e da outras providências. Projeto de reunião solene do excelentíssimo vereador Cláudio Damião. Reunião solene a ser realizada no dia 2 de dezembro para a comemoração do centenário de nascimento do líder sindical Francisco Bravo, em homenagem às diversas lideranças sindicais. Emendas ao projeto de lei do excelentíssimo vereador Cláudio Damião. Emenda 001 a 016 ao projeto de lei número 8.448/2010. Projeto de lei de Cláudio Damião, do excelentíssimo vereador Cláudio Damião. Eu pedi ao vereador Reinaldo Rodrigues que continue a leitura devido aí à falha na voz. Projeto de... Está ligado? Projeto de lei do vereador Cláudio Damião dispõe sobre a obrigatoriedade de identificação eletrônica por meio de microchip de todos os animais de espécie canina e felina dentro do município de Nova Friburgo. Eleva o controle populacional de zoonoses dos animais que menciona a função de saúde pública e da outras providências. Vereador Marcos Medeiros institui o programa Flora Viva, programa de arborização urbana com árvores e fruteiras no âmbito do município de Nova Friburgo e da outras providências. Dispõe sobre a fixação de cartazes informando sobre a distribuição gratuita de medicamentos aos portadores de doenças crônicas nas unidades básicas de saúde e pronto-socorro do município de Nova Friburgo. Dispõe sobre a criação do Dia Municipal de Doação para a PAI no âmbito do município de Nova Friburgo.
dispõe sobre a criação de bazar de construção no município de Nova Friburgo na forma e condições específicas e dá outras providências. Dispõe sobre a substituição dos combustíveis da frota de veículos pertencentes à administração municipal de Nova Friburgo, direta e indireta, bem como as empresas concessionárias e permissionárias de transporte coletivo municipal, para a redução da emissão de gases poluentes e da outras providências. Dispõe sobre o incentivo ao esporte amador do município de Nova Friburgo e da outras providências. Proíbe o uso de aparelhos de telefonia celular nos postos de gasolina e locais que acondicionem substâncias inflamáveis no âmbito de Nova Friburgo e da outras providências. Institui no âmbito do município de Nova Friburgo, através de serviços de utilidade pública, a conscientização, divulgação, esclarecimento, mobilização e atividades educativas junto às crianças e jovens sobre os malefícios do tabagismo e da outras providências. Institui no município de Nova Friburgo o selo Empresa Inclusiva e reconhecimentos, iniciativas que favoreçam a integração de pessoas portadoras de deficiências físicas e da outras providências. Indicações do vereador Marcos Meiredo: aumento do efetivo de ônibus na linha da Ponte das Saudades, instalação de redutores de velocidade na Ponte da Saudade, instalação de iluminação pública na rua Guarani, em Deboçã, calçamento na localidade denominada Sítio Bonfim, Chácara do Paraíso, asfaltamento no lugar denominado Avenida Dom Pedro II, no Parque Imperial, asfaltamento da rua São Roque, Olaria, aumento dos horários de ônibus que fazem a linha de São Roque. Vereador Edson Flávio: realização de estudo para a implantação de redutor de velocidade na rua Sabina de Abreu Aguilera, na Grande Spinelli, construção de um muro de contenção na encosta próxima à Escola Municipal na rua Sabina de Abreu Aguilera, na Grande Spinelli, reparo no pórtico do ponto de ônibus de entrada do Parque Residencial Maria Tereza, recuperação do calçamento em paralelepípedo na rua Monte Líbano, recuperação de calçamento de paralelepípedo na rua Francisco Cabral Cônigo, construção de rede de área de lazer com parque infantil na rua Hélio da Silva Canto, Nova Suíça, construção de um ginásio poliesportivo coberto em propriedade no ponto final de loteamento Jardim dos Reis. Vereador Reinaldo Rodrigues: criação da tarifa especial de transporte coletivo de 50% da tarifa normal, somente aos domingos e feriados. Mão única na rua São Roque, Olaria, colocação de cestas de basquete no ginásio municipal Ademar Francisco Campos, Olaria. Votos de congratulações do vereador professor Pierre, com a equipe de auxiliares e técnicos de enfermagem no Hospital Municipal Raul Sertã, pelo trabalho prestado no salvamento das vidas. Do vereador Marcos Meiredo, com a senhora Cristina Azevedo e outros, pelo relevante serviço prestado à comunidade. Com o senhor Igor Ferreira de Queiroz, pela passagem de seu aniversário. Vereador Luciano Faria, com o senhor Célio Alves da Cunha e outros, pela passagem de seus aniversários. Com o casal Daniel e Alessandra Usada, pelos 10 anos de matrimônio. Vereador Isaac Demani, com o senhor Glauber Meiredo Braga, pela eleição para deputado federal. Com o senhor Rogério Cabral, pela eleição para deputado estadual. Com o senhor Edson Flávio, pela excelente votação obtida nas eleições de 2010. Vereador Reinaldo Rodrigues, com o senhor José Leandro Pereira da Rocha e outros, pela passagem de seus aniversários. Voto de pesar do vereador Luciano Faria, com os familiares da senhora Nalva Carvalho da Fonseca, pelo seu falecimento. Do vereador Reinaldo Rodrigues, com os familiares do senhor José Gonçalves de Abreu, pelo seu falecimento. Requerimento de informação do vereador Marcos Meiredo, com o Executivo Municipal requerendo informações sobre o estoque de medicamento existente na rede pública de saúde. Está lido o expediente, senhor presidente. Pois não, vereador. Senhor presidente, uma questão de ordem. Só um minutinho ainda, vereador. Tem um convite, senhores vereadores. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimentando-o cordialmente, vimos através deste comunicar a esta casa a realização da oficina de elaboração do Plano Municipal de Saúde 2010-2013, nos dias 9/10 e 10/10,
das 8 às 17 horas, no auditório da Câmara de Dirigentes Lojistas de Nova Friburgo, CDL, Rua Fernando Pisotto, 39 Centro. Neste sentido, nos sentiremos honrados com a presença dos ilustríssimos senhores vereadores na supramencionada oficina. O momento é oportuno para apresentar votos de estima e consideração. Assina Dr. Egídio Alcides Bonin de Azevedo, presidente da Fundação Municipal de Saúde. Vereador Marcelo Verli. Senhor presidente, gostaria de solicitar a inclusão... Presidente. Pois não, vereador. Solicitar a inclusão da leitura de um e-mail da Assessoria de Comunicação do Ministério Público Federal, em que é feita a cobrança da regularização de serviços postais em Nova Friburgo, que é um tema que tem sido objeto de debate nessa casa, e é importante que a nossa população saiba de uma determinação por parte do Ministério Público Federal. Essa é uma solicitação de inclusão. Gostaria também de solicitar a inclusão de um voto de congratulações pelo aniversário da senhora Ângela Brandão Azambuja, completando 87 anos, e 2 votos de pesar, um com os familiares, e eu me incluo neles, de Oildo Correia de Azevedo, o popular Correão, que trabalhou na Marinha durante muito tempo, meu tio, faleceu no último domingo, e agora há pouco, antes de chegar ao Legislativo, muitas pessoas nem sabem desse ocorrido, o Tuninho, que foi técnico do Nova Friburgo Futebol Clube durante muito tempo, também faleceu, foi encontrado dias após o seu falecimento na sua residência. Acabei de receber as informações. Saindo daqui, irei ali ao São João Batista. Gostaria também de solicitar a inclusão de um voto de pesar com os familiares do Tuninho, que eu sempre conheci como Tuninho, não sei nem o nome completo dele, mas eu gostaria de fazer esse registro. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem. Vereador Reinaldo. Gostaria de solicitar também de Vossa Excelência a inclusão de um voto de congratulação com o deputado Conte Bittencourt, pela sua reeleição como deputado estadual, com o deputado Sérgio Sveita, pela sua eleição, e com também o deputado Adriano, também pela sua eleição. Pois não, vereador. Vereador Jorge Carvalho. Senhor presidente, pela ordem, eu solicito a inclusão, já dei entrada lá no protocolo, mas solicito a inclusão na ordem do dia, não, no expediente de hoje, o voto de pesar com os familiares da senhora Edith Valentim, que vinha a ser a mãe do ex-presidente desta casa, José Eduardo Valentim. E passo às mãos de Vossa Excelência, senhor presidente, já pronto para votação, se puder incluir na ordem do dia, e se o autor concordar, o projeto de lei 8233, com os pareceres da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Pois não, vereador. Mas, pois não, vereador. Também gostaria de, na inclusão na pauta de hoje também, votos de congratulações com o senhor Hélio Gonçalves Pereira, pela sua expressiva votação na eleição de 2010, com o vereador também Marcelo Verli, pela expressiva votação também, e com o vereador Renato Abirrama também. Pois não, vereador. Senhores vereadores, mais alguma inclusão? Mais uma, senhor presidente. Vereador de São Flávio. Também gostaria de pedir a inclusão de voto de congratulação com o vereador Luciano Faria, pelo desempenho eleitoral. E, ao mesmo tempo, senhor presidente, pedia que seja concedido na sessão do dia 14 de outubro o tempo de 30 minutos para nós podermos receber nesta casa um grupo de 19 pessoas vindas da Alemanha, entre eles engenheiros, empresários e o diretor de uma grande multinacional, para estar conosco aqui. Estarão visitando Nova Friburgo, tem uma programação extensa. Eu gostaria de solicitar que nós pudéssemos recebê-los nesta casa. Pois não. Senhores vereadores, portanto, várias inclusões em pautas. Mais alguma, vereador? Os vereadores que aprovam as inclusões permaneçam como estão. Aprovado. Após a leitura do expediente, em discussão as matérias lidas. Em discussão os votos de congratulações. Senhor presidente. Vereador professor Pierre. Eu voto que faço com as auxiliares de enfermagem, os técnicos de enfermagem, enfermeiros do Hospital Municipal Raul Sertã, pelo esforço que fazem. O hospital hoje tem uma carência de mais de 140 profissionais para poder fazer o atendimento adequado. Isso é uma situação complicada, e daí o esforço desses profissionais que tem que se desdobrar para poder atender o nosso povo. Então, de modo muito objetivo, o reconhecimento desses profissionais,
embora o salário seja indigno da função que tem, e a gente tem que lutar por eles, mas fica aqui a nossa homenagem, e penso de todos os vereadores, a esses profissionais que realmente se esforçam e muito. O vereador Marcelo Verli pôde, há pouco tempo, testemunhar isso e entender exatamente esse voto, que já era para ter sido feito há muito tempo, mas é para a gente ratificar e até mesmo para poder gerar um alerta. Estamos com carência de profissionais. Há que se ter uma revisão, sem sombra de dúvida, no todo o quadro funcional da Prefeitura, nas nomeações que estão em excesso, para que se valorize efetivamente os profissionais, os servidores públicos, em todos os setores, saúde, educação, na parte administrativa, enfim, em todos os setores. Então, é aqui o voto que faço com esses abnegados lutadores da saúde do nosso município. Presidente, pela ordem. Vereador Reinaldo. Solicitado o vereador Isaac Demane, que eu possa ser signatário também dos votos com relação com o deputado Glauber e com o deputado Rogério Cabral e também com o vereador Edson Flávio pela expressiva votação. Vereador Isaac Demane. Senhor presidente, todos têm a liberdade de, se assim quiserem, assinar todos os votos que fiz. O primeiro voto ao deputado federal eleito, Glauber Braga, bem como o deputado estadual Rogério Cabral, e há também aqui, que não entrou na pauta, mas foi protocolado, com o suplente de senador, deputado estadual, hoje deputado estadual, Onei Botelho, e o meu querido companheiro de partido, vereador Edson Flávio, pelo belíssimo desempenho que teve, vereador, nessa luta, nessa campanha. E foi um dia muito importante para Nova Friburgo, elegeu um deputado federal, elegeu um deputado estadual, elegeu um primeiro suplente de senador. Então, é um momento histórico da vida política do nosso município. E estender esses parabéns a todos os demais companheiros dessa casa que se empenharam e lutaram aí com dignidade e todos obtiveram muitos bons resultados. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, questão de ordem. Pois não, vereador. Gostaria de juntar o vereador professor Pierre no voto que ele faz com a equipe de auxiliares e técnicos de enfermagem. Eu estou aguardando o encaminhamento para o meu gabinete da listagem de profissionais que acompanharam meu pai no período que ele ficou internado, até para que eu possa fazer aqui um agradecimento público, porque foram pessoas que tiveram muito carinho, muita atenção, não só com ele, mas pude perceber isso nas visitas que fiz, o carinho e o cuidado que essas profissionais têm com os pacientes que lá se encontram, mesmo com todas as dificuldades, deficiências que a gente sabe que existem e precisam ser superadas. Então, eu gostaria de participar desse voto. E também com o vereador Isaac Demane, o voto que ele faz com o deputado federal eleito Glauber Braga, com o deputado estadual reeleito Rogério Cabral. Alguém aqui fez a inclusão também com o primeiro suplente de senador, hoje deputado estadual Onei Botelho. Nova Friburgo fortalece a sua representação. Isso é fundamental para que nós tenhamos vez e voz junto às esferas de poder. Quero aproveitar aqui e parabenizar todos aqueles que participaram das eleições, desde aqueles que tiveram os melhores resultados, aqueles que não alcançaram resultados tão positivos, mas isso sinaliza uma mudança na cultura política no nosso município, que além de ser polo por natureza, acaba conseguindo também atrair votações regionais importantes que culminam com a eleição de alguns e que a gente torça aí, todos nós friburguenses, para que haja sucesso, para que efetivamente os investimentos cheguem ao nosso município. Quero parabenizar então a todos aqueles que participaram, em particular aos deputados eleitos e também ao primeiro suplente de senador, deputado Onei Botelho, senhor presidente. São essas minhas palavras e retorno a Vossa Excelência. Vereador Renato. Eu quero também me associar ao professor Pierre em relação a esse voto que ele faz com a equipe de auxiliares técnicos de enfermagem do Hospital Municipal Raul Sertã. Realmente, eles têm um trabalho hercúleo, eles têm salários baixíssimos, tanto os auxiliares, que é praticamente salário mínimo, quanto os técnicos, também ganham muito pouco. E desenvolve as suas ações de uma forma profissional, competente, com grandes sacrifícios pessoais para manter a vida. É fundamentalmente isso, manter a vida. Eu fui chefe do Serviço de Clínica Médica do hospital e sou testemunha do esforço dos auxiliares técnicos de enfermagem, em condições, às vezes, ruins, mas se dedicando de corpo e alma aos pacientes. Senhor presidente,
Vereador professor Pierre. Só mais uma complementação. Também gostaria de parabenizar os candidatos eleitos Nova Friburgo, o deputado Glauber Braga, o deputado Rogério Cabral. Fazer também um voto ao deputado Ney Botelho pela suplência, juntamente à eleição do Lindbergh Farias, parabenizá-lo também. Solicitar ao vereador Isaac Demani que possa consignar também assinatura nesses votos, muito importantes para o município, e saudar todos os outros demais companheiros que participaram desse pleito e todos tiveram mérito, parabenizar a todos pelo trabalho que desenvolveram. Então, é nesse sentido também ratificar a fala já dos colegas anteriormente pelo trabalho desenvolvido. Vereador Cláudio. Presidente, me juntar aqui ao voto feito pelo vereador professor Pierre e aos auxiliares e técnicos de enfermagem, porque essas pessoas são realmente abnegadas. Um salário baixíssimo, como já foi dito aqui, condições de trabalho precárias, salvando vidas, atendendo as pessoas, superando dificuldades. E é preciso que tenha um reconhecimento, né? Um reconhecimento num voto de congratulação e um reconhecimento do poder público ao melhorar as condições de trabalho, que essas pessoas não têm equipamentos adequados de trabalho, faltam equipamentos não só na proteção deles, como também no atendimento e no tratamento às pessoas que lá chegam. Então, é necessário que o voto de congratulação seja também um voto de alerta, um chamamento à atenção do poder público, do executivo, para um tratamento mais adequado a esses profissionais que, consequentemente, vai estar dando o atendimento adequado também à população que tanto precisa de uma saúde de qualidade aqui no nosso município. Senhor presidente, Vereador, eu gostaria de agradecer ao vereador Isaac Demani pelo voto de congratulação que ele faz pela eleição que nós participamos, mas, ao mesmo tempo, dizer que eu tenho que me congratular com a população que nos confiou, acreditou na proposta que nós estávamos apresentando, nos concedeu aí quase 10 mil votos. Então, tenho que agradecer a todos, primeiramente, agradecer a Deus, agradecer a minha esposa, a minha família, que pôde estar convivendo e com a nossa ausência, corre-corre, a minha equipe toda de trabalho, todos aqueles que nos ajudaram, que votaram na gente, e principalmente a nossa equipe de trabalho. Então, agradecer a Deus por isso e, ao mesmo tempo, também parabenizar a equipe que trabalhou com os outros candidatos, com o doutor Renato, com a doutora Jamila, com o Marcos, com o Onei, com o Rogério, com o Glauber, com o Ricardinho, com o Elinho, com o Salarinho, né, com o Marcelo Verli. Parabenizar a equipe dele, porque Nova Friburgo deu um show no estado do Rio de Janeiro, a ponto de sair uma matéria na rede Record News, falando que Nova Friburgo é uma cidade que está muito politizada, né? Nossos eleitores, o nosso povo tem tido uma visão política muito interessante, muito criteriosa. Então, na verdade, a congratulação tem que ser com a população, com o eleitor, por tudo que aconteceu nesses 3 meses de campanha. Então, eu quero agradecer ao meu pai, particularmente, que saiu com uma sacolinha aí, distribuindo um folheto nosso material. Quero agradecer pessoalmente, particularmente, ao meu pai. Desculpa aí a tosse. E agradecer a toda a nossa família aí que pôde participar conosco também. Então, senhor presidente, e parabenizar os eleitores, aqueles que votaram na gente, aqueles que não votaram, aqueles que votaram nos candidatos que não são da cidade, mas que exerceram livremente a democracia no país que nós vivemos. Né? Agradecer a todos, parabenizar a todos e dizer que nós estamos num rumo certo, construindo uma democracia sólida, participativa. Né? É isso que eu quero dizer. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, Pois não, vereador. na linha até do que falou o vereador Edson Flávio, a questão dos candidatos da terra, eu gostaria de fazer uma observação também. Infelizmente, houve uma união em torno dos candidatos que não são da terra. Foi uma pena que não houve uma divisão, porque há aqueles que não são da terra, mas que fazem pela terra, e foram colocados juntamente no bolo daqueles que nunca fizeram nada pela terra. Então, é uma pena, porque nós deixamos, por exemplo, de priorizar também candidatos que já fizeram por Nova Friburgo com muita força, e não foi dada, às vezes, a mesma atenção que poderiam merecer. Mas, por outro giro, nós temos a vitória, graças a Deus, de vereadores, de deputados da terra. Isso é muito importante. Mas, mais do que ser da terra, é fazer pela terra. Isso é muito importante. Se fosse assim, jamais José do Egito teria sido quem foi. Porque ele era hebreu e foi escolhido pelo faraó para fazer o grande trabalho que fez. Até hoje tem o canal de Yosef no Egito. Então, o critério primeiro é quem faz pela terra,
Isso que tem que ser levado em conta. Acho que esse é o ponto mais importante. E é feliz quando nós temos alguém que é da terra e faz pela terra. Aí o argumento é duplo e muito mais forte. Mas não podemos jamais rechaçar aqueles que, embora não sejam da terra, façam pela terra. Senão se cria uma injustiça. Então tem que ter esse equilíbrio também, que é muito importante para o bem da democracia e daqueles que fazem por Nova Friburgo. Só fazer esse comentário que eu vejo muito importante fazê-lo. Vereador Marcelo Vernier. Senhor presidente, questão de ordem. Na quinta-feira eu tomaria a liberdade de fazer um balanço do processo eleitoral, dos resultados, né, o que isso representa para Nova Friburgo na tribuna, mas eu gostaria também de agradecer, né, a votação que tive. Acredito que tenhamos crescido um pouco mais. Não é fácil fazer campanha sem estruturas muito grandes, mas o nosso recado foi dado, a nossa proposta foi apresentada de forma clara, limpa, transparente, sem agressões aos adversários, né, sem nenhum tipo de subterfúgio. E fico feliz, né, porque a cada dia que passa aumenta a confiança no nosso trabalho. Em relação às palavras do professor Pierre, acho que levanta um debate interessante. Particularmente, eu torço para o dia que Nova Friburgo vote 100% nos candidatos da terra, porque, por mais que outros possam fazer, eles vão pensar nas suas regiões de origem, no lugar onde moram, na capital do Estado, e muitas vezes mandam migalhas para o interior. Então, acho que nós temos que fortalecer ao ponto de chegarmos e elegermos 2, 3 deputados federais de Nova Friburgo e região, 3, 4, 5 deputados estaduais. É um caminho sem volta. A população já sinalizou isso em 2006, voltou a sinalizar em 2010, tanto que os primeiros colocados em termos de votações locais foram todos de Nova Friburgo. Isso sinaliza uma cultura forte. Não temos nada contra deputados de fora, mas, nesse aspecto, na minha avaliação, e, obviamente, respeito a opinião de Vossa Excelência, acredito que o bairrismo tenha que ser a base das nossas ações. Não por questão pessoal, porque a representatividade político-eleitoral nossa é relativamente pequena. Nós temos uma região que tem aproximadamente 500 mil habitantes e 300 mil eleitores. E muitos desses votos, tirando os votos de Nova Friburgo, acabam saindo para candidaturas de fora e que não retornam com o volume de investimentos que a nossa região precisa. Até como prova disso, nós podemos olhar os mapas de investimentos do Estado, onde você tem investimentos na região metropolitana, na região norte, na região sul, e o centro-norte carece desse tipo de investimento. Então, é importante, sim, eu, inclusive, quando o resultado estava saindo, já indicando a eleição do Glauber, deputado federal, do Cabral, a reeleição, e também do Olney, tanto na rádio quanto na TV, eu me despojei da postura de candidato, concorrendo, né, com eles, e me coloquei na condição de friburguense, na torcida, para que efetivamente as eleições ocorressem. Porque, senão, nós vamos ter, ou voltaríamos a ter, como tivemos durante muito tempo, um esvaziamento político da nossa cidade, da nossa região. Então, eu entendi a palavra de Vossa Excelência, mas a minha opinião é relativamente diferente. Acredito que nós tenhamos que trabalhar para que 80%, 90%, 100% dos votos sejam em candidatos locais. Muito obrigado. Senhores vereadores, só não vou abrir para aqui, senão a gente daqui a pouco está... eu abri as considerações dos senhores vereadores para que a gente... Um segundo, vereador, por favor. É só, vereador, não, nem sempre é migalha. R$1 milhão para construir uma escola para atender 600 crianças, eu acho que tem aqueles que podem enviar migalhas, mas alguém que se compromete para enviar R$2 milhões anuais para Nova Friburgo, isso não é migalha. Seria, em 4 anos, R$8 milhões. Isso não pode ser tratado como migalha. Conclua, então, por favor. tem comprometidos. Eu entendo, concordo com a excelência muito, mas não em alguns aspectos. Senhores vereadores, mas eu também gostaria de parabenizar os candidatos eleitos. O candidato a deputado federal, quer dizer, nosso deputado federal Glauber Braga, deputado estadual Rogério Cabral, inclusive que já foi por 4 vezes vereador desta casa, presidente. O deputado Olney Botelho, que ora agora passa a ser o primeiro suplente do senador Edberto de Faria. Eu tenho certeza, né, de que existe para Nova Friburgo, toda a região, a expectativa de que pela primeira vez na história nós possamos ter um senador da República. Isso é muito importante para a nossa região, uma região que precisa dos olhares, né, dos poderes públicos. E parabenizar os vereadores aqui que concorreram a uma eleição. Não é uma eleição fácil, difícil, tanto é que alguns, né, têm um encorajamento e amor à sua cidade, se engajam numa disputa como essa, né?
e foi realmente uma disputa bastante acirrada, e a gente sabe o quanto é difícil, principalmente você concorrendo aí com candidatos que despejam milhões numa campanha eleitoral. Então, na verdade, eu gostaria de parabenizar a todos, principalmente, né, pelo empenho que tiveram durante a campanha, não deixaram de participar dos debates da casa. Falei isso no programa do Modesto Arouca, na última sexta-feira, né, onde todos os vereadores que foram candidatos tiveram quase 100% de todas as reuniões, né, que nós participamos durante todo o período eleitoral. Isso não inviabilizou de maneira nenhuma os trabalhos da casa. Então, a gente gostaria de parabenizar e lembrar que este fato, né, engrandece muito a nossa Casa Legislativa. E também e parabenizar com o povo de Nova Friburgo, como bem disse o vereador Marcelo Verli, outros vereadores aqui, por ter dado um voto aos candidatos de Nova Friburgo. Prova disso é que nós temos aí um deputado federal eleito, um deputado estadual eleito, poderíamos ter mais, né, mas o importante é que nós não perdemos as nossas representações, e um senador da República, com certeza, o deputado estadual Onei Botelho pode, a curto prazo, se transformar no senador da nossa região. Mas, principalmente, em cada lar que a gente ia, em cada cidadão que a gente encontrava na calçada de Nova Friburgo, o sentimento era de se votar em candidatos de Nova Friburgo. Assim, nós, ao longo dos últimos 4 anos, crescemos bastante em termos de representação no estado do Rio de Janeiro inteiro. Prova disso que várias vezes esta Câmara precisou ir ao Rio de Janeiro, conversar com as autoridades do estado, governador e outros demais, e nós sempre tivemos as nossas portas abertas, graças aos nossos deputados, graças às lideranças que nós temos fora do município de Nova Friburgo. Então, isso foi importante, muito importante para Nova Friburgo, e o povo de Nova Friburgo sentiu isso e continuou acreditando aí nas candidaturas locais. Então, eu fico muito feliz por isso. Eu mesmo fui que abracei as candidaturas de Nova Friburgo, defendo muito para que Nova Friburgo tenha, no futuro próximo, não somente mas 2 deputados. A gente sabe que outras regiões também elegeram, Teresópolis, Petrópolis, né? E é importante que a gente tenha também a nossa representatividade, a nossa legitimidade para solicitar aí dos governos do Estado, federal, a legítima parte que Nova Friburgo precisa para o nosso desenvolvimento. Então, eu gostaria muito de parabenizar, principalmente ao povo de Nova Friburgo, pela visão que teve ao honrar os nossos candidatos locais. Após as considerações de Vossas Excelências, portanto, em votação, os vereadores que aprovam os votos de congratulações permaneçam como estão. Aprovados. Em discussão, os votos de pesar. Pela ordem, presidente. Vereador Jorge Carvalho. Conforme solicitei Vossa Excelência, a inclusão na pauta do voto de pesar com a família da senhora Edith Valentim, mãe do ex-presidente desta casa, Eduardo Valentim, eu solicito a Vossa Excelência que também seja feito 1 minuto de silêncio. Pois não, vereador. Eu gostaria, inclusive, de me solidarizar com toda a família, solicitar a Vossa Excelência que pudesse ser de signatário. Infelizmente, não fiquei sabendo do ocorrido, fiquei sabendo por Vossa Excelência no meu gabinete, senão teríamos ido, representado esta casa, o vereador Eduardo Valentim, que foi presidente desta casa durante um período. Então, gostaríamos de ter estado juntamente com ele, toda a sua família, num momento tão importante, tão doloroso. Mas fica aqui as nossas homenagens, né, nesse momento em que a família passa por um momento difícil, e solicitar a Deus aí que conforte os corações, né, do nosso querido ex-vereador e de toda a sua família. Pela ordem, senhor presidente. Vereador Edson Flávio. Eu também gostaria de me juntar ao vereador Jorge Carvalho nesse momento de sentimento, de perda, de dor da família do ex-presidente dessa casa, né, homem que contribuiu tanto com esse município, ainda continua contribuindo e que, com certeza, nesse instante, passa por essa perda muito grande. Então, parabenizo o vereador Jorge Carvalho por ter trazido a nós a informação, a toda a população friburguense, e me junto a ele nesse voto de pesar. Vereador Renato Abirran. Eu também gostaria de assinar esse voto de pesar. Nós estivemos juntos lá, né, no velório da dona Edith. O Valentim foi presidente da casa, um companheiro nosso, e foi muito triste, realmente, o passamento da dona Edith. Vereador Marcelo Verli. Senhor presidente, também gostaria de me juntar aos familiares do Valentim, voto que o vereador Jorge Carvalho faz pelo passamento da mãe dele, dona Edith, que Deus possa consolar a família. Fiz também a inclusão de 2 votos de pesar, um com os familiares do Toninho, técnico de futebol, né? Infelizmente, soube agora há pouco,
do seu falecimento. Toninho, que foi meu técnico. O pessoal não acredita que eu joguei bola, né? Eu sei que todo mundo, quando começa a falar isso, fica rindo aqui de mim. Mas o Toninho sabia, o Salerno sabia, outro, o seu Nery, lá do Friburguense. O Toninho é uma pessoa muito querida, muito especial. Eu tenho certeza que, como a mim, ele também forjou o caráter de muitas crianças, muitos adolescentes aqui em Nova Friburgo e nos deixa precocemente. Quero desejar aqui consolo aos familiares. E, no último domingo, a nossa família teve mais uma perda importante. O tio Correia, meu querido tio, a gente chamava ele de Correão também, porque é muito grande, muito forte, esposo da minha tia Marilda, deixa o Leandro e o Alex, filhos também de caráter, pessoas íntegras, já vinha adoecido já há alguns meses também, e uma pessoa muito especial. Eu quero também, na mesma linha, solicitar que esse minuto de silêncio seja extensivo, tanto aos nossos familiares, né, do Correão, quanto também dos familiares do Toninho. Muito obrigado, senhor presidente. Pois não. Portanto, senhores vereadores, após as considerações, em votação, os vereadores que aprovam com a solicitação de que seja respeitado um minuto de silêncio, permaneçam como estão. Aprovado, solicito a todos que de pé cumpram um minuto de silêncio. Requerimentos de autoria do vereador Edson Flávio, para que seja concedido o tempo de até 30 minutos na sessão do dia 14/10 para um grupo de alemães que visitará Nova Friburgo. Em discussão, 5 minutos, vereador. Senhor presidente, o senhor é de conhecimento desta casa que no ano passado, em junho do ano passado, nós estivemos ali com recursos próprios na Alemanha, onde nós já colhemos alguns frutos daquela viagem que fizemos ali. Já está funcionando lá em Santa Cruz, na região de São Lourenço, ali, na sede da Aldeia da Criança Alegre, já está funcionando o Centro de Treinamento Friburguense, em período inicial, quando, junto com o deputado Onei Botelho, nós estivemos na cidade de Düsseldorf, na Alemanha, discutindo esta questão. E hoje já existe lá a prática esportiva em 3 dias da semana, atendendo cerca de 150 crianças. E depois disso, senhor presidente, nós estamos a cada dia estreitando o relacionamento com esta instituição chamada Aldeia da Criança Alegre, Kinderdorf Rio, que tem projetos sociais em diversos lugares. E agora, eles estão novamente para vir a Friburgo. A última vez que teve um grupo aqui foi um grupo da UMédica, da cidade de Kaufbeuren, e agora vai chegar um grupo de 19 alemães. E nesse grupo, senhor presidente, tem engenheiros, empresários, advogados, diretor de uma creche, diretores do Kinderdorf, um executivo de uma grande multinacional da área de alimentos, secretário do bispo da cidade de Oberhausen, médicos e odontólogos. E eles chegam no dia 6 ao Rio de Janeiro e vão participar de uma agenda muito extensa. E nesta agenda, senhor presidente, está incluída em Nova Friburgo, haverá também aqui a assinatura de alguns convênios, atividade esportiva lá em Salinas, Centenário, e assinatura de contrato escola de hotelaria. Então, nós vamos estar ali juntos, assinando um contrato, ou participando de assinatura de um contrato de uma escola de hotelaria. Também haverá um encontro com a secretária municipal de Educação, professora Lede Porto, e junto com todos os coordenadores de creches lá da Alemanha, com as da creche daqui de Nova Friburgo. Também haverá, senhor presidente, assinatura do contrato do CRAS e da Casa Lar de Banquete, ou seja,
nós vamos estar em banquete também, participando da assinatura de um contrato entre os alemães, a Prefeitura de Banquete, a Prefeitura de Bom Jardim, para ampliar o trabalho ali naquele local onde tem aldeia. E, por fim, senhor presidente, nós estaremos aqui, se esta casa aprovar, recebendo este grupo. Estará nesta casa e um deles irá falar sobre a visão que eles têm de Nova Friburgo, a visão que eles têm do Estado do Rio de Janeiro, a visão que eles têm do Brasil. E esse encontro tem como tema a visão da educação infantil. Então, todos eles são investidores em projetos educacionais, investidores da Aldeia da Criança Alegre, que tem 40 anos, e está aí ampliando as suas atividades. E o meu interesse na vinda desse grupo é o estreitar de relacionamento entre nós, esta Casa Legislativa, e as autoridades que vêm de lá. Por isso, senhor presidente, que eu apresento esse pedido aos excelentíssimos senhores vereadores, para que nós possamos receber este grupo de 19 alemães que estarão aí, certamente, trazendo grandes investimentos para a nossa cidade. Obrigado, senhor presidente. Senhores vereadores, após a discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do vereador Marcelo Verli para que seja feita a leitura de um requerimento do Ministério Público Federal que cobra, na verdade, uma recomendação que cobra a regularização dos serviços postais em Nova Friburgo. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Solicitar ao vereador, portanto, autor, que faça a leitura. Senhor presidente, até antes da leitura, só... É uma discussão, rapidamente, pode... Breve. Na verdade, a Câmara, tanto através da minha pessoa, quanto do vereador Edson Flávio, vereador Cláudio Damião, e outros vereadores, têm se posicionado sempre de forma crítica quanto à postura dos Correios de não implantar o serviço em várias localidades. E agora o Ministério Público Federal encaminhou essa informação para a imprensa, nós recebemos também, dizendo o seguinte: Ministério Público Federal cobra regularização de serviços postais em Nova Friburgo. Recomendação busca providências para bairros não atendidos pelos Correios. O Ministério Público Federal enviou recomendação à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para que seja providenciada a prestação de serviços postais em bairros de Nova Friburgo que ainda não usufruem desse atendimento. Mesmo tendo sido consultada por 3 vezes pelo Ministério Público Federal para comprovar as medidas adotadas, a diretoria dos Correios continuou se omitindo. A recomendação encaminhada pela Procuradoria da República em Nova Friburgo busca o cumprimento de sugestões de relatório técnico emitido pela própria Gerência Operacional dos Correios. De acordo com o documento, os Correios deverão fazer entregas domiciliares no bairro Suíço e providenciar o atendimento, ao menos através da Agência de Correios Comunitária, AGC, ou Caixa Postal Comunitária, CPC, nos bairros do Sítio São Luís, Parque Santa Luzia, Loteamento Boa Ventura, Fazenda Bela Vista e adjacências da Estrada Eugênio Gripe. Os Correios, que já haviam sido convocados para mostrar providências junto à Prefeitura de Nova Friburgo ou às associações moradores, terão agora 60 dias para comprovar a adoção das medidas necessárias. O desrespeito à recomendação poderá resultar no ajuizamento de ação civil pública. Então, senhor presidente, uma medida da mais alta importância e que nós esperamos que efetivamente os Correios tomem as medidas cabíveis, não só para essas localidades, mas para uma série de outras localidades que, infelizmente, até hoje não recebem esse tipo de atendimento e muitas vezes com argumentos pífios, argumentos absolutamente distantes da realidade. E eu tenho certeza que essa casa tem lutado muito por isso e o Ministério Público Federal, com o seu poder também, faz essa pressão e a gente espera que efetivamente aconteça. Pois não, vereador Edson Flávio. Parabenizar o vereador por essa informação. E ele falou bairro Suíço, eu espero que seja aí o bairro Suíço que eles colocaram, que eles tenham errado e colocado Nova Suíça. Porque realmente a situação que vive aquela comunidade ali é uma situação muito precária. Nós ingressamos há 5 anos atrás com uma ação no Ministério Público, e o Ministério Público pressionou a Prefeitura à época, pressionou os Correios, e nada foi resolvido. Então, com essa informação aí, eu creio que o Ministério Público Federal, com mais poder, com mais força, vai tentar fazer o Correio cumprir um serviço que eles não fazem
que é a entrega de correspondência dos familiares, substituindo aquela caixinha postal e colocando a correio de entrega, caso queira. O vereador Cláudio Damião tem também participado dessa batalha. Nós fizemos uma sessão aqui nesta casa, uma audiência pública, onde tratamos desse assunto. Eu espero que com essa notícia que Vossa Excelência trouxe, nós possamos, portando a cópia dela, nós possamos também contribuir com essa discussão ainda mais. Vereador Marcelo, permite? Pois não, vereador Jorge Carvalho. É uma notícia interessante, até porque isso já é uma luta antiga desta casa, já vem de muitos anos, e na década passada nós conseguimos que os Correios implantassem essas caixas que o vereador Edson Flávio citou, e exatamente lá no Nova Suíça, na Escola São Judas Tadeu, né, ainda está funcionando dessa maneira. Então, não é possível que nós temos mais de 10 anos dessa ação e que o Correio, que foi emergencial à época, não sei se o vereador Edson Flávio lembra, aquilo era uma questão para resolução emergencial, mas que a empresa brasileira de Correios e Telégrafos iria implantar definitivamente o serviço de entrega de correspondência, citando Nova Suíça. De lá para cá, quantas localidades em Nova Friburgo estão sendo atendidas dessa forma? Então, não faz sentido, em pleno século XXI, nós temos dificuldade de entrega de correspondência. Existe esse problema em Nova Suíça, existe em Conselheiro, existe em Rio Grandina, Amparo, Teodoro de Oliveira, e Nova Friburgo, uma cidade importante no estado do Rio de Janeiro, ser atendida dessa forma. Então, o Correio tem que deixar de ser cabide de emprego e balcão de negócio com os partidos políticos, né? E atuar realmente naquilo que a população precisa. Nós esperamos que, dessa vez, a coisa seja resolvida. Vereador Marcelo. Vereador, o que me surpreende mais é que nós estamos no ano de 2010, na era da internet, uma tendência que talvez aconteça ainda daqui a algum tempo, de não se ter mais tantas correspondências físicas e mais o uso de e-mail, e nós temos localidades que ainda não foram atendidas pelos Correios tradicionais, né? Isso é uma brincadeira. E a gente que caminhou muito pela cidade, pela região, ao longo desses últimos meses, essa reclamação era recorrente. Então, realmente, vem em boa hora, reforça e reafirma a solicitação que todos os vereadores têm feito. Pois não, vereador. Nada contra os funcionários do Correio. Exatamente, exatamente. Eles têm a maior boa vontade. Faz um trabalho maravilhoso. Mas eles são subordinados a decisões de uma diretoria. E essa empresa, qualquer acordo de governabilidade, o Correio é colocado no balcão. Quer dizer, então, precisa acabar isso e dar funcionalidade a essa instituição que é importantíssima no Brasil. Nada contra os funcionários aqui, contra a administração, que fazem o que podem. Eu quero até destacar também, né, o trabalho belíssimo que os funcionários dos Correios fazem no Nova Friburgo. Vereador Edson Flávio. O vereador Jorge Carvalho ainda levanta uma questão, que tem um outro problema também, que eu queria que essa casa, e agora com a representação aí de deputados federais e até de um senador, é que nos concursos públicos do Correio, eles não direcionam muitas vagas para a nossa região. E aí, mesmo que abra a possibilidade da entrega, não tem funcionário para fazer. Não tem funcionário, porque quando nós caminhamos com a ação no Ministério Público, vendo a questão da Nova Suíça, dizia, olha, mesmo que consiga, vai demorar quase um ano para implantar, porque não tem motocicleta, não tem carro, não tem funcionário suficiente. Então, acho que tem uma ação muito emergente a ser realizada nessa situação, porque é muito degradante, vereador Jorge e vereador Marcelo Velha, é muito degradante o cidadão ter que deixar o endereço dele na casa da sogra, da mãe, do vizinho, mora em Nova Suíça, tem que apanhar a correspondência em Varginha, em Amparo, lá no alto, tem que pegar longe, e ainda tem que chegar no correio e procurar uma tal de porta restante, né? É uma caixinhazinha que o cidadão chega lá, naquela caixinha de sapato, tipo assim, e chega lá e fica procurando o nome de um a um. É muito complicado um negócio desse. Então, essa informação é muito importante, eu creio que nós podemos caminhar muito sobre isso que o vereador trouxe nessa noite. Vereador, se me permite... Cláudio, depois o vereador Reinaldo. Essa questão, justiça seja feita, né? O vereador Edson Flávio levantou essa questão, talvez já fosse até também de conhecimento de outras configurações da Câmara no passado, mas, atualmente, esse tema veio através do vereador Edson Flávio. Eu também participo dessa discussão, a gente chama a atenção para o problema, assim como o vereador Marcelo Verli, outros vereadores se empenham nessa questão.
porque diz respeito a inúmeros bairros de Nova Friburgo, né? A gente tem um problema na periferia e em regiões até próximas do centro. Não é uma questão, por conta da distância, local de difícil acesso, não é essa a realidade. O fato é que o Correio não tem seguido... Vossa Excelência permite, rapidamente, só para exemplificar o que Vossa Excelência está dizendo, ali no Prado, ao lado do Mercado Tildongo, tem um loteamento novo ali. Ali não tem entrega de correio. Pois é, Nova Suíça, é tão perto aqui do centro. Pegou a Estrada Velha de Amparo, desceu nas Browns, está no centro da cidade. Então, o problema é um outro problema que eu espero a gente consiga a solução. É bem verdade que o Correio acaba virando balcão de emprego, foi alvo de escândalo. Enfim, a posta restante é uma dificuldade, porque o cidadão ele deixa de utilizar o seu direito de fazer um crediário, porque ele não tem endereço, ele perde a sua cidadania. Agora, o Correio precisa também passar por um processo de contratação. É bem verdade que o modelo que se desenhava era de privatização. Hoje, o Correio está novamente se fortalecendo, precisa abrir contratação, precisa abrir concurso público para que possa atender efetivamente. E precisa que a direção do Correio ela venha a atender às necessidades do município, que não é só de Nova Friburgo, né? Nós estamos falando especificamente de Friburgo, mas é uma questão geral de qualidade de extensão do atendimento. A população mais urbana é atendida e é regular o atendimento, a gente não pode nem reclamar dos funcionários do Correio, mas é preciso que se abra concurso público, novas pessoas no atendimento, para que se amplie aí o atendimento à comunidade de uma forma geral, porque é importante. Vereador Reinaldo, vereador Pierre. Parabenizar Vossa Excelência por trazer essa notícia. Na verdade, foi citado aqui algumas localidades, mas são muitas localidades de Friburgo que o Correio não chega até lá. Por exemplo, numa localidade próxima ao centro do Cônigo, que é o sítio São Luís, não tem também o serviço de Correio. Isso é um absurdo, como o vereador Jorge Carvalho falou, em pleno século XXI, uma cidade igual Friburgo, em que o Correio, infelizmente, não atende as principais... Os locais mais próximos do centro não são atendidos. Nós temos, por exemplo, em Olaria, né, um posto de Correio, né? Tem a agência principal e tem os postos. E, no entanto, nem assim a gente consegue atender, né, as localidades próximas aqui ao centro. Então, eu parabenizo o vereador Marcelo Verli, realmente é uma notícia ótima. E o vereador Edson Flávio já fez aqui uma audiência pública a respeito disso, falou-se muito nisso aí, a gente espera realmente que a gente possa ter agora o serviço nessas localidades, porque é um anseio da comunidade já há muito tempo. Vereador professor Pierre. Fazer até um requerimento, senhor presidente, dentro da informação trazida pelo vereador Marcelo Verli. Nós aprovamos ano passado na Casa a Lei 3792, que oficializou as unidades de planejamento, bairros, do 1º e 6º distritos. E isso obriga necessariamente a localização dos espaços através de correio. Então, senhor presidente, eu faço requerimento à mesa, à Casa, que possa fazer uma cópia da Lei 3792 e enviá-la ao Ministério Público Federal, que pode apensar essa legislação nossa ao processo, o que pode muito colaborar para a decisão favorável e para que essa pressão sobre o Correio acabe se ratificando também dentro do processo legal que essa Casa já aprovou. Então, senhor presidente, esse requerimento até fácil, peço que seja registrado em ata, a pensar a Lei 3792, enviar ao Ministério Público Federal cópia dessa lei, que a Secretaria envie, para que o Ministério Público Federal tenha em mãos essa legislação e possa ter mais uma linha de argumentação dentro da defesa que faz pelo povo de Nova Friburgo com relação à questão dos Correios. Senhor presidente, apenas Vossa Excelência conceder mais uma parte aqui ao vereador doutor 30 Renato. segundos. Pois não, vereador. O Correio tem que ser despolitizado e não servir mais de moeda de troca política. Obrigado, senhores vereadores, todos à parte, com certeza enriqueceram o debate e que Nova Friburgo possa avançar nessa questão dos Correios, porque realmente há muitas localidades ainda não atendidas em pleno 2010, por incrível que pareça. Muito obrigado. Inclusive, o requerimento foi acatado ou não com relação ao envio da legislação? Pode ser, vereador. Pode. Só peço Vossa Excelência, então, que depois reitere junto à secretaria. Né? O secretário não está aqui no momento, mas eu vou falar, lógico, vou autorizar o secretário, mas, de repente, um assessor de Vossa Excelência, só para que
isso seja mais ágil. Exato. Mas está autorizado, de qualquer forma, está autorizado, né? E é porque a secretaria que vai enviar. Na verdade, é somente para que a gente agilize mais. Não, com certeza, presidente. Quem, precisava vereador? da informação do acatamento. Obrigado. Pois não. Inclusive, parabenizar ainda o vereador Marcelo Verli, né? Na verdade, as pessoas que já têm muitas dificuldades ao morar em alguns lugares e querem, na verdade, a dignidade de poder receber suas correspondências, pagar suas contas em dia. Muitos, né, às vezes, deixam a conta na casa de um parente, tem que buscar, né, porque não tem essa questão do correio e acabam perdendo aí, né, uma das coisas que a gente tem que desorgulha tanto, que é a nossa dignidade. Então, na verdade, parabenizar o Ministério Público Federal também por essa iniciativa. Né, são ações como essa que a gente gostaria de ver cada vez mais com que as autoridades estivessem envolvidas. Né? A Câmara faz a sua parte, como bem disse o vereador professor Pérez, aprovamos uma lei, tem o Ministério Público em cima, e é inadmissível que a gente tenha um órgão público tão importante, né, para o nosso país, como é os Correios, agindo dessa forma, mas, como já foi dito aqui por vários vereadores, infelizmente, a política tem hora que ela traz um desgaste, traz um demérito a algumas instituições, e o Correio passa por essa desmoralização, infelizmente. Prosseguindo os nossos trabalhos, requerimento ainda de autoria do vereador Marcos Medeiros, agora requerimento de informação com o Executivo Municipal, requerendo informações sobre o estoque de medicamentos existentes na rede pública de saúde. Em discussão, vereador, 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, essa proposição tem como bojo que nós tomemos conhecimento com relação à questão dos medicamentos. Já tive a oportunidade no ano passado, acompanhado pelo vereador Cláudio Damião, nós dois vimos em loco dezenas, centenas de cidadãos e cidadãs friburguenses, um atrás do outro, na fila, procurando obter seu remédio. E muitos deles ou delas não obtinham seu remédio em função de atitudes diversas que demonstravam naquele momento uma profunda falta de competência com relação à gerência dos medicamentos, principalmente os que estavam em falta, porque o próprio funcionário falava: está em falta porque eu não fiz o pedido. E há a demanda. Eu tenho a informação, salvo melhor juízo, que existe uma atitude aonde se retirou da Fundação Municipal de Saúde a sua gerência com relação às licitações e foi passada para o senhor Braulio Rezende, salvo melhor juízo. A Fundação ela tem autonomia, ela gere por si só, professor Pierre, toda a administração da saúde do município. Por que, salvo melhor juízo, se assim o for, um secretário-geral vai trazer para si a administração da licitação da Secretaria de Saúde, salvo melhor juízo, se assim o for. Então, baseado e tendo como premissas esses dados, eu gostaria de saber sobre o estoque existente na rede pública de saúde, a quantidade recebida, o respectivo período, se é quinzenal, se é mensal, as empresas fornecedoras, porque há, salvo melhor juízo, informações que existem algumas empresas de Nova Iguaçu. Olha a Baixada de novo entrando aqui. Vereador Marcos, uma parte, permite. Vereador Renato Abirrâmia, guardião da saúde, fico feliz em ter a oportunidade de ser aparteado por Vossa Excelência. Eu fico feliz também de novo, dizer que a grande maioria dos medicamentos adquiridos, não é só aqui em Nova Friburgo, não, pelo SUS, de uma maneira geral, menos nos hospitais de ponta, como os hospitais universitários, os hospitais do Ministério da Saúde, esses não têm esse remédio. São medicamentos de baixa qualidade que são fornecidos por laboratórios sem tecnologia apropriada. Eles ganham as licitações licitamente porque eles oferecem menor preço. Só que a qualidade dos medicamentos é péssima. Todos os médicos sabem. Nenhum médico receita esse remédio, nenhum médico. De acordo com o laboratório.
são nomes de fantasia. Eu tive a oportunidade de conversar com o prefeito licenciado há pouco mais de um mês, e ele não sabia disso. Eu tenho um projeto, desde 15 de abril do ano passado, proibindo a aquisição dos medicamentos, optando pelo genérico, que tem a mesma bioequivalência e a mesma biodisponibilidade do remédio original, o medicamento de marca. Me permite, vereador O Marcos vereador Medeiros? Cláudio Damião, que também esteve presente naquele momento, acompanha para e passo todas as manifestações do povo friburguense. Fico feliz em ter a oportunidade de ouvi-lo. Eu não poderia deixar, vereador, de me manifestar, porque a nossa presença naquela oportunidade ela foi muito importante. Ela trouxe luz à questão da distribuição do remédio, que era precária e ainda continua com problema, mas trouxe também para uma outra questão, que era o precário atendimento oferecido às pessoas que ali estavam. Vossa Excelência lembra, né? Pôde verificar uma fila enorme, pessoas doentes, idosas, com dificuldade de locomoção, algumas sem alimento, outras sem dinheiro para voltar para casa. E o funcionário dizia, olha, eu não posso fazer nada, a caixa está fechada, nós ainda vamos abrir os medicamentos. E não tinha um horário específico de atendimento que pudesse garantir o direito do cidadão que ali chegou horas e horas antes. Era, na hora que chegava ao final do atendimento, simplesmente fechava a porta e mandava todo mundo que estava na fila embora. E a nossa... Se o senhor se lembra, por exemplo, era uma receita com 6 medicamentos. Recebiam 2. De que forma saiu o cidadão para que o povo pudesse saber? Chorando, ou com um medicamento ou sem nenhum medicamento, em alguns casos sem nenhum medicamento. E a nossa atitude... O pessoal estava até feliz, porque conseguiu 2. E a nossa atitude... de 6, conseguiu 2. Não, estou feliz, consegui 2. E a nossa atitude, ainda que respeitando os funcionários, sabendo que eles estavam ali, porque são obrigados àquela situação, eles não têm poder de decisão, nós chamamos a polícia para ver aquele quadro, aquela situação, e, em função dessa nossa ação, mudaram o horário, estabeleceram uma diferença no atendimento à população, que naquele instante melhorou, mas o problema da distribuição do remédio a gente ainda percebe que não foi totalmente solucionado. Recentemente, cobrei aqui o cumprimento de uma lei de autoria do vereador Vermelhinja, que trata da exposição na página de internet do quantitativo de medicamentos, né, do estoque de medicamentos. Mas era isso, eu queria só aproveitar e enaltecer a iniciativa e ressaltar a importância daquela oportunidade que nós, no início do ano passado, estivemos lá verificando em loco o problema das pessoas que dependem da distribuição de remédio pelo município. Por derradeiro, gostaria até que... Vossa Excelência concede a parte. Professor Jorge de Carvalho, secretário de Educação, homem que nossa sociedade há vários e vários anos acompanha a administração pública e conhece profundamente a questão da saúde. Não, a saúde eu não conheço profundamente. Eu acho que a administração pública nos dá uma visão ao longo do tempo pela passagem, pela experiência. A informação que eu tenho é que, quando houve a saída do doutor Ostivaldo e a nomeação do doutor Egídio, dos primeiros atos do doutor Egídio foi extinguir a comissão de licitação da Fundação, naquele momento, passando para a comissão de licitação da Prefeitura. Posteriormente, eu não soube se houve esse retorno, mas a licitação, naquele momento inicial da administração do doutor Egídio, foi, por ato dele, levada para a comissão de licitação do município de Nova Friburgo, que é presidida pela senhora Silvia, que já vem há longos anos dentro da prefeitura. Portanto, nada é feito na Secretaria-Geral, até porque não pode. Todo processo licitatório é aberto a qualquer um de nós. Mesmo não participando, qualquer cidadão, mesmo não sendo concorrente, qualquer cidadão pode acompanhar. Essa casa pode acompanhar qualquer processo licitatório. É a informação que eu tenho. E até administrativamente, nenhuma secretaria pode abrir licitação. Existe a comissão de licitação do município de Nova Friburgo, que tem que ter na sua composição, como tem aqui na casa, funcionários do quadro. Então, a informação que eu tenho é essa.
Salvo o melhor juízo, esse foi o motivo da saída do doutor Estivaldi. Então, peço e espero, já que a falta de medicamento agrava a saúde do cidadão, que seja respondido em tempo hábil para que a gente possa ter a real noção do quadro com relação à distribuição de medicamentos. Pois não. Senhores vereadores, após a discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, uma questão de ordem. Pois não, vereador. Gostaria de trazer a informação que nós estamos aí na reta final da organização das Olimpíadas Regionais de Estudantes de Medicina. Elas vão ocorrer entre os dias 9 e 12 de outubro. Na sexta-feira, nós já começaremos a receber os estudantes de medicina, tanto do Rio de Janeiro quanto do Espírito Santo. São esperados mais de 7 mil estudantes na nossa cidade, que vão movimentar o nosso comércio, nossa economia, participarão de disputas esportivas em vários espaços no nosso município, também festas, e com certeza isso vai ter reflexos, repercussões importantes para a nossa população. Eu quero, nesse sentido, agradecer todo o apoio que nós temos recebido, tanto da Prefeitura, da Secretaria de Esportes, de Turismo, de Educação, de Ordem Urbana, também do Corpo de Bombeiros, o grupamento aqui de Nova Friburgo, também da Polícia Militar, Autarquia Municipal de Trânsito, vários parceiros que se disponibilizaram a nos ajudar na construção desse desafio, o Friburguense Atlético Clube, o SESI, através da pessoa do Carlos José e também do Cúrio. São muitos os parceiros que nos ajudaram a construir inicialmente a candidatura. Nova Friburgo venceu Campos e Resende, para que nós pudéssemos trazer as Olimpíadas para cá. E agora essa parceria se consolida na organização de todos os serviços necessários ao bom funcionamento, à boa organização, à realização em si das Olimpíadas. Então, que a população de Nova Friburgo já possa começar a se preparar. Nós teremos aí uma quantidade significativa de jovens circulando entre nós. Nos Jogos Jurídicos, nós trouxemos para Nova Friburgo aproximadamente 2.500 estudantes. Também foi um evento muito positivo. E agora, a consolidação da nossa cidade com o maior evento universitário da história do município. É importante nós dizermos isso. E todos os cuidados também vêm sendo tomados para que a questão da segurança seja prioridade número 1. Tivemos hoje com representantes da Polícia Militar, que estão montando também esquemas especiais de segurança. E fica aqui toda a Casa Legislativa, todos os amigos e amigas que nos acompanham pelo sistema tanto da TV Câmara quanto da Rádio Câmara, o convite para que participem dos eventos, que acolham os jovens e que participem das Olimpíadas Regionais de Estudantes de Medicina, que vão ocorrer de sábado agora, 9, até dia 12 de outubro, em Nova Friburgo, em várias localidades. E quem quiser mais informações pode entrar no meu Twitter, mandar um e-mail também, que a gente vai se colocar à disposição para poder interagir e passar todas as informações. Muito obrigado. Senhor presidente. Pois não, vereador. Senhor presidente, somente dizer que nós já estamos aí em atividade total, né? E ontem tivemos uma importante reunião entre o diretor de uma fundição da cidade do Carmo com outro diretor de uma fundição aqui de Nova Friburgo. E também, senhor presidente, saiu no Jornal do Comércio da semana passada, na quinta-feira, a reunião do presidente da Nestlé, senhor Ivan Zurita, com o então governador, agora reeleito, o governador Sérgio Cabral, juntamente com o secretário de Desenvolvimento Econômico, senhor Júlio Bueno, e com o presidente do CODIM. E nessa discussão, senhor presidente, que está agendada, segundo informação do Jornal do Comércio, para esta semana, para a definição de alguns critérios aí para a instalação da fábrica da Nestlé. Nova Friburgo continua firme como a principal cidade a sediar esta importante empresa, mas a participação do governador, a participação do secretário de Desenvolvimento Econômico e o CODIM serão primordiais na definição desta grande empresa que estará aí, no meu entendimento, vindo para Nova Friburgo. Outra notícia importante, senhor presidente, que hoje eu tive uma reunião com um membro da Confederação Brasileira de Boxer, luta, que agora se torna um esporte olímpico, e Nova Friburgo, se Deus quiser, em breve começará a ter aí, em alguns espaços da rede pública municipal, aulas preparatórias aí de boxer,
porque Nova Friburgo não tem ainda essa modalidade implantada no setor público, e hoje nós agendamos uma reunião entre um representante da Confederação Brasileira de Boxe com o secretário de Esporte, e a reunião foi muito boa, e em breve eu trarei notícias importantes sobre estas conquistas. Pois não, senhores vereadores, vamos dando início à nossa ordem do dia. Primeira discussão do projeto de reunião solene de autoria do vereador Sérgio Xavier, na verdade é da mesa diretora. Reunião solene a ser realizada no dia 26 de outubro de 2010, em homenagem às colônias radicadas em Nova Friburgo. Gostaria ainda, senhores vereadores, que nós pudéssemos apreciar esse projeto em regime de urgência, dada aí a proximidade da data, e nós temos ainda que confeccionar as placas que serão entregues aos homenageados. Portanto, eu gostaria de solicitar que fosse votado em regime de urgência. Solicitar ao vereador Edson Flávio que faça a leitura, é bastante simples. Senhor presidente, vou passar ao vereador Reinaldo Rodrigues, a minha voz está bem prejudicada. Senhor presidente, senhores vereadores, mesa diretora da Câmara Municipal de Nova Friburgo, no uso de suas atribuições legais, submete à apreciação do douto plenário os seguintes requerimentos: para que seja realizada uma sessão solene em homenagem às colônias radicais no município de Nova Friburgo, no dia 26 de outubro de 2010, às 18 horas, no plenário desta Casa Legislativa. Nesta reunião, a Câmara Municipal fará uma homenagem específica a um membro presente de cada colônia, que tenha sido indicado por sua diretoria. Assina vereador Sérgio Xavier e demais membros da mesa. Passar a presidência do vereador Marcelo Verli. Rapidamente, senhores vereadores. Senhor presidente, Vossa Excelência tem o tempo regimental. Somente, senhores vereadores, na verdade, nós estamos cumprindo uma lei que nós temos já de alguns anos, né, que faz com que essa sessão solene em homenagem às colônias radicadas em Nova Friburgo aconteçam a cada ano no final do mês de outubro. Nós já fizemos no ano, se não me engano, no ano passado ou ano retrasado, fizemos esta reunião. No ano passado não houve, né, e nós estamos resgatando esta reunião, que, na verdade, é uma justa homenagem a todas as colônias que fizeram e ajudaram a construir o nosso município, a cidade de Nova Friburgo, a nossa pujança econômica, o povo, nosso povo acolhedor, a nossa rica gastronomia, que é aí pautada pelos restaurantes de diversas nacionalidades, a nossa querida Praça das Colônias, que sempre acontece lá as festividades em cada comemoração das colônias radicadas em Nova Friburgo, e esta casa se coloca também neste calendário uma vez por ano, para que possamos homenagear, né, um representante de cada colônia. Esse representante é indicado pela própria colônia japonesa, italiana, todas as colônias indicam um representante, né, e anteriormente esse membro era um membro mais velho, né, e para que a gente não repetisse todo ano a mesma homenagem ao mesmo membro da colônia, nós colocamos desta vez que a própria colônia indica o seu nome para ser homenageado naquele ano. Então, nós teremos aí uma oportunidade de homenagearmos vários membros destas colônias radicadas em Nova Friburgo. Pois não, vereador Edson Flávio. Quero parabenizar a Vossa Excelência por ter trazido esse projeto para casa novamente, porque nossa cidade é uma cidade de relacionamentos estreitos, né, com muitos países. Nossa cidade hoje é o que é pela participação desses diversos representantes de muitas colônias. Nós vemos aí grandes projetos que hoje saltam aos olhos do mundo aí, porque nós temos esse estreitar de laços. E Vossa Excelência, quando traz esse projeto, Vossa Excelência resgata, na verdade, algo que vem se perdendo ao longo do tempo. Nós tivemos, como é de conhecimento de muitos, no geral, como presidente da Comissão de Assuntos Exteriores desta casa, a gente tem conversado com algumas pessoas que reclamam, às vezes, de fazer tanto por Nova Friburgo e, às vezes, não serem tratados da forma que gostariam de ser tratados. Não que isso faça com que eles tenham amor pela cidade, mas a recíproca tem que ser verdadeira. Então, quando Vossa Excelência traz isso, vamos trazer para esta casa os representantes destas colônias, nós vamos aí estreitar mais, porque há muitas carências até mesmo nas colônias, né, no apoio às colônias, no apoio institucional, no apoio público ao trabalho, que não estão ali simplesmente reúnem um grupo. Tem trabalhos sociais de grande valor
feito nessa cidade por esses homens e mulheres que saíram da sua terra natal, que vieram para cá e que continuam investindo em Nova Friburgo. Por isso, e cai muito bem que nós apresentamos agora há pouco um requerimento de 30 minutos na sessão do dia 14, onde virão aqui 19 pessoas. Né? Sairão do seu país, investirão dinheiro, recurso deles, e certamente, ao chegarem aqui e ao retornar, deixarão para o nosso município algum benefício social. Então, eu quero parabenizar Vossa Excelência, e nós temos que fazer isso com toda ousadia mesmo, com toda pompa, tudo aquilo que for necessário fazer, no sentido de recebê-los bem, nós devemos fazer. Eu quero parabenizar Vossa Excelência por ter trazido a esta casa, então, esse projeto que vai ser muito importante para todos nós. Com certeza, vereador. E para nós é motivo de muito orgulho, né, os nossos antepassados aí que vieram de vários países, mundo afora, que enraizaram em Nova Friburgo, radicaram e hoje têm as suas famílias, os seus negócios, né, e já estão no meio da nossa sociedade, alguns médicos, outros profissionais de vários ramos de atividade. Nos orgulham muito, porque têm, com certeza, contribuído muito para o crescimento de Nova Friburgo. Vários colégios, várias instituições sempre têm aí uma mãozinha, né, um laço dessas colônias que tanto nos orgulham a nós friburguenses. Vereador professor Pierre. Vereador Sérgio Xavier, importante a abordagem desse tema. Nova Friburgo é a cidade criada por decreto real. Isso é histórico. Nova Friburgo tem forjado na sua história várias culturas de imigrações que para cá vieram, como Vossa Excelência já versou, o vereador Edson Flávio também, de igual monta. Então, como é importante nós reconhecermos nossas raízes, e são várias, né? Sobretudo dos negros, que aqui estiveram e ajudaram a formar o nosso povo, depois dos suíços alemães que para cá chegaram, e também depois tantas outras imigrações que forjaram o nosso município como é hoje. Darcy Ribeiro falava da beleza do povo brasileiro, cuja força é a sua miscigenação. Nova Friburgo não deixa de ser essa raiz nacional, porque exatamente consegue espelhar na sua diversidade cultural, na sua diversidade étnica, a síntese do homem brasileiro. Então, não há como nós não reverenciarmos isso em nossa história, em nossa formação de identidade. Nova Friburgo tem um rosto que precisa ser sempre mapeado, olhado e iluminado. Não podemos deixar de iluminar o nosso rosto, porque uma cidade sem rosto é uma cidade sem identidade. Então, é importante que nós possamos viajar pelas nossas raízes, todas elas, e podemos entender quem somos a partir exatamente do que fomos. Há um filme fantástico chamado Amistade, de Steven Spielberg, em que há uma fala do Cinqué, que é o personagem principal, em que ele diz: somos quem fomos. Então, é exatamente nesse sentido que nós devemos levantar essa reflexão para que nós, construindo com a nossa história, sejamos realmente friburguenses natos a partir do arco-íris belo que se forma através da nossa diversidade. Então, parabenizo Vossa Excelência pela proposição, que será uma boa oportunidade de nós discutirmos a nossa identidade. E um povo sem identidade é um povo que jamais formará e constituirá uma história independente e autônoma. Então, congratulo Vossa Excelência pela proposição. Obrigado, vereador. Na verdade, é um resgate, né, desta tradição da casa que não pode ficar perdida. A gente precisa a cada vez mais reverenciar aí as pessoas que têm contribuído tanto pela nossa cidade, e as colônias são fundamentais em toda a nossa história. É impossível contar a história do município de Nova Friburgo sem passar por todas as colônias, como muito bem disse o vereador professor Pierre, começando pela Suíça, Alemanha e todas as outras que vieram. Nós temos várias aqui, eu não gostaria de citá-las a outras, porque a gente pode esquecer, né? Mas a gente terá um dia próprio, especial, para nós reverenciarmos a todas as colônias radicadas em Nova Friburgo. Então, por isso, nós estamos resgatando esse projeto. Eu gostaria de contar com o apoio mais uma vez e que a gente vote em regime de urgência para que dê tempo, né, para que a gente possa aí, logo após recebermos os nomes das colônias em Nova Friburgo, para que a gente possa fazer os nossos preparativos para essa justa homenagem. Muito obrigado, portanto, senhor presidente em exercício. Senhor presidente, após a discussão do projeto... Vota primeiro o regime de urgência.
Primeiramente, o regime de urgência urgentíssima proposto por Vossa Excelência. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Votação única. Aprovado. Em votação, projeto... Vereador de São Flávio. Além da caneta, projeto agora também. Projeto de reunião solene número 8.286/2010, de autoria do vereador Sérgio Xavier, que propõe a sessão solene no dia 26 de outubro, às 18 horas, em homenagem às colônias radicadas em Nova Friburgo. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovada por unanimidade. Retorno a palavra a Vossa Excelência. Obrigado, vereador. Agradeço aí, portanto, aos senhores vereadores. Continuando o nosso trabalho. Primeira discussão de indicação legislativa. Eu gostaria também de fazer uma proposição aos senhores vereadores. A gente estamos aí resgatando a pauta dos nossos trabalhos. Eu não sei se, de repente, seria possível indicação legislativa na discussão única. Eu tenho uma dúvida aqui. É a mesma coisa, porque pela lei orgânica, senhor presidente, ela segue a mesma tramitação dos projetos de lei, mas penso que nós possamos votar todas em única votação. Gostaria de fazer essa sugestão, para que a gente ganhe tempo aí, a menos que o vereador queira discutir em 2 votações, mas, sendo assim, na hora que o vereador for defender, ao final ele manifesta-se. Portanto, se gostaria de que se pode ser... Eu já posso até me manifestar, senhor presidente, de que seria até interessante votarmos em uma apreciação em votação única para que pudéssemos agilizar o processo. Vereador Isaac Demânio, tem alguma objeção? Não, senhor presidente. Vereador Reinaldo Rodrigues? Portanto, então, na questão de ordem, aproveitar a toada que Vossa Excelência levanta da votação em única discussão, da mesma forma também o projeto que trata a situação dos servidores públicos, que nós também pudéssemos votar em discussão única, em uma única votação, portanto, é o requerimento também faço a